Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio, de oração pessoal. No íntimo do nosso coração rezemos. Também vocês, crianças, criançada, incline a cabecinha, feche os olhos. Peçamos ao Papai do céu que nos dê a luz do Espírito Santo, para que possamos compreender bem tudo que essa palavra dele hoje fala a cada um de nós. Rezemos interiormente. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando a leitura do Evangelho de Marcos. Para quem está dedicando muito zelo na observação da palavra, percebeu já que nós estamos no segundo grande conflito, na segunda grande crise da comunidade que Jesus fundou, a igreja. A primeira crise, o primeiro conflito que rendeu muito desgaste, sofrimento para Jesus, para os discípulos, para a multidão, foi o milagre da multiplicação dos pães. Lembra? A partir da multiplicação dos pães, o povo passou a ter uma expectativa com Jesus. Queriam fazer Jesus rei, para que Jesus desse o que para eles? Cesta básica, comida pronta e tá bom. Chegou aquele ponto alto de uns 4 domingos atrás no Evangelho de João. Muitos desistiram de Jesus, porque Jesus falou: não, o que eu tenho para oferecer para vocês, sou eu que sou o pão descido do céu. Eu dou a mim a vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse é o lanche que eu dou para vocês. O pão, a cesta básica, vocês vão trabalhar, vão partilhar o que vocês têm, que vocês resolvem isso para lá. Mas eu tenho a mim para dar a vocês. E houve uma grande deserção. Jesus chegou a voltar-se para os apóstolos e dizer: e vocês também querem ir embora? Ali instaurou uma crise, e houve quem desistiu de Jesus, discípulos que desistiram dele.
A partir daquela tensão e daquele sofrimento, Jesus mudou um pouco a estratégia. Passou a conviver mais com os 12. Domingo passado, eu não estava aqui, mas vocês rezaram e ouviram a palavra. Domingo passado, eu estava no México. Na semana passada, na verdade, na semana atrasada, participando de um congresso de estudos de teologia, estudando sobre o que é a missa, o que é a Eucaristia. Foi uma experiência grandiosa. E, mais importante ainda, passar 2 dias inteiros no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. O México é um país que tem muita coisa parecida conosco, muito. Inclusive, o grande sofrimento é a luta do povo. Muito bonita a fé do povo, a piedade do povo. Eu me emocionei muito. Na verdade, no santuário, na Basílica de Guadalupe, eu chorava e agradecia a Deus o tempo inteiro, porque eu ficava mais impressionado com a forma do povo viver reverenciadamente a fé. Me tocava profundamente, mais do que tudo quanto é esplendor da igreja, do templo e do lugar. Muito bonito a fé do povo. Mas também lá meditei esse texto que a gente retoma. Domingo passado, Jesus pegou os discípulos e levou os discípulos numa região bem afastada. Foi para Cesareia de Filipe. E lá Jesus fez uma avaliação com os discípulos. Espera lá, o que o povo está pensando de mim? O que os homens dizem sobre mim? Os discípulos fizeram um relatório horroroso, dizendo: Jesus, está uma confusão danada. Tem gente que pensa que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, ou Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. Lembra? Aí Jesus devolve a pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Pedro se levanta e diz, empolgado pela igreja, Pedro responde. Alguém se lembra o que Pedro respondeu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A partir dessa declaração de Pedro, Jesus abriu para os discípulos o segredo dele. Jesus contou-lhes um segredo. Antes de perguntar que segredo é esse, vale dizer o seguinte: que se você é daquelas pessoas que diz assim: eu até gosto da Bíblia, mas a minha cabeça não guarda as coisas. Eu queria muito guardar as coisas, mas eu escuto assim, acho bonito, mas depois esqueço. Eu vou te dizer um negócio: você joga fora o que precisar da sua memória. Esse segredo que Jesus contou para os discípulos é algo que nenhum cristão na terra pode se dar ao luxo de não se lembrar dele com a riqueza de detalhe. Qual é o segredo que Jesus contou domingo passado? Alguém lembra? Depois que Pedro professou: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus falou: feliz és tu, Simão. No Evangelho de Mateus, no ano passado, a gente pregou isso. Aí Jesus contou um segredo. Qual foi o segredo? A gente chama, quando estuda a Bíblia, esse segredo de o segredo messiânico. Que segredo é que Jesus contou e provocou inclusive uma crise de novo? Que o Filho do Homem vai sofrer, morrer e ressuscitar. Quando Jesus contou isso para os discípulos, Pedro reagiu. O que Pedro fez? Pegou Jesus, levou Jesus à parte e deu um pitaco, uma bronca em Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, você está doido? Você já emburrou com a gente e não quer multiplicar pão, não quer fazer mais milagre de multiplicação para nós. Agora você vem falando, Jesus, que você vai sofrer, morrer na cruz e ressuscitar. Deus não permita tal coisa.
Quando Pedro repreendeu Jesus, vocês têm que guardar isso, porque é a única vez que Jesus usa um palavrão. Jesus deu uma bronca em Pedro e xingou Pedro de quê? Satanás. Por que a gente guarda o xingo, né? O segredo a gente não lembra não, mas o xingo a gente lembra. Hoje a gente vai inverter. Hoje, a partir de hoje a gente vai guardar o segredo mais do que o xingatório, combinado? O segredo é que ele é o Messias, não o Messias político, o Messias rei que é da cesta básica, mas ele é o Messias que sofre, que morre na cruz e ressuscita para a nossa salvação. Quando Jesus diz para Pedro, vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens, a partir daquela hora foi um momento tenso na vida da igreja. Foi muito sofrido para Jesus e para os discípulos os dias que se seguiram aquela bronca, aquela sacudida que Jesus deu em Pedro. Na verdade, eles emburraram com Jesus, ficaram com os bicão bem grandes assim, emburrado, não falava com Jesus. E aí vamos ao texto de hoje, vamos lá? Vocês me desculpem, se a gente não fizer essa recordação do que a gente ouviu nos dias anteriores, dificilmente eu posso falar um monte de baboseira, e até um monte de coisa bonita, mas a gente vai sair daqui sem entender Bíblia. E o que nós temos que sair daqui é entendendo a palavra de Deus, mais do que a historinha que o padre conta, mas a palavra de Deus. Então vamos à palavra de Deus, ao Evangelho, número 9 do seu folheto, capítulo 9 de Marcos, versículo 30 a 37. O Evangelho de Marcos é curtinho, tem só 16 capítulos. Aqui nós estamos no final do capítulo 9, significa que a gente já está no final, caminhando para o desfecho da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ok? Então vamos. Passada aquela semana tensa, sofrida, da bronca de Jesus com Pedro, aí vem essa cena aqui no meio daquela semana. Vamos lá? Todo mundo bem acordados. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Depois daquela briga de Jesus com Pedro, aquela sacudida, Jesus resolveu dizer para a turma, olha, vamos parar um pouco? Não vamos ficar fazendo coisa demais na igreja, milagre, ensinando, multiplicando pão, não vamos curando as pessoas, tirando capeta, vamos parar um pouco? Porque vocês precisam entender melhor quem sou eu. A dúvida de uma pessoa na igreja para a ação de Jesus, para que Jesus corrija primeiro essas dúvidas, para depois a gente continuar. Não continua com essas dúvidas. E Jesus quer ficar escondido com eles. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava com os 12. Só ele e os 12. Só ele e os apóstolos. Ele estava ensinando aos seus discípulos. E agora o Evangelho fala o que é que ele ensinava. Vamos ver? Todo mundo bem forte, bem acordado? E dizia-lhes, todo mundo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. No Evangelho de Marcos, Jesus conta esse segredo 3 vezes. Essa aqui é a 2ª vez que ele conta esse segredo. Um segredo de uma força tremenda. Olha, vocês estão me seguindo, estão entusiasmados, empolgados,
Mas também vocês estão tendo algumas dúvidas, algumas dificuldades de entender quem eu sou e o projeto de Deus para vocês através de mim. Mas vocês precisam saber de uma coisa sobre mim. Eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar para a salvação de vocês. Só que eu acho que aqui situa a coisa mais difícil para Jesus do que a morte na cruz. É conviver com uma igreja que não entende e não acredita e não sabe quem Ele é. Porque quem matou Jesus é um bando de ignorantes, de pecadores lascados. Mas uma igreja que convive com Ele, que não sabe quem Ele é muito sofrimento. Se a gente olha isso no plano humano, vocês que são casados, esposas e esposos, mas também os filhos, quando você tem a sensação, meu pai não me conhece direito, a minha mãe não sabe na verdade quem eu sou. Quando a esposa ou o esposo tem algum desentendimento, que você tem aquela sensação, na verdade ela não me conhece, ela não sabe o que passa aqui dentro de mim. Não é triste? Conviver com alguém que não conhece a gente, não é triste? Agora imagine para Jesus, sendo Deus, Ele mesmo em pessoa, contando e revelando quem Ele é, e os discípulos ignorando quem Ele é. O segredo que Ele conta, o mistério mais importante, repito, igreja, se você tem condições de guardar só uma informação da Bíblia, guarde essa: Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Guarde essa. Repito, se a sua cabeça é cheia de fraqueza ou de porcaria, que não cabe mais nada que presta lá dentro, guarde isto para o resto da sua vida: Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Isso é o centro da fé cristã. Mas, por tristeza de Jesus, ele para a obra do anúncio do reino, da pregação, dos milagres, ele para tudo para ficar com os discípulos escondido, não quer que ninguém fique sabendo. Ele quer contar isso para os discípulos, mas os discípulos, vamos ver como é que eles reagem pela segunda vez quando escutam o segredo de Jesus. Versículo 12, tome comigo, olhe lá, tome comigo. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreende e tem medo de perguntar. Parece que os discípulos são mais ou menos bonzinhos, não são nada. Eles não compreendem, na verdade, eles até compreendem, mas eles não aceitam. Porque não compreender é alguma coisa, agora compreender e não aceitar é outra coisa, não é? Na verdade eles não aceitam. Olha só o que vem, leia comigo, versículo 32, toda a igreja comigo, 33, né? Eles chegaram a Cafarnaum, que era onde Jesus estava morando, na casa de Pedro. Chegaram a Cafarnaum, toda a igreja comigo. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, toda a igreja bem firme: O que discutíeis pelo caminho? Essa turminha é mala. Eles não perguntam nada para Jesus, têm medo de perguntar, mas entre eles está um cochicho danado, uma fofoca danada. Gente que fica na igreja e que não tem coragem de falar,
Não quer dizer que aceita tudo e concorda com tudo, não. Muitas vezes, os cochichos que faz e as fofocas que faz, estraga tudo que ela faz na igreja. Inclusive, pode estar perto de Jesus, escutando Jesus, acompanhando Jesus, está na igreja, não conversa com Jesus porque tem medo de falar, tem medo de perguntar e levar uma bronca, porque Pedro arriscou dar um palpite semana passada. Jesus chamou ele de Satanás. Então a turma emburrou e falou: não fala com Jesus que a paciência dele está curtinha, não brinca com ele não, o trem está bruto. Mas entre eles estava uma fofoca danada, entre eles estava um cochicho danado. Provavelmente eles começaram a cutucar um no outro, dizendo assim: deixa Jesus ir mais na frente, deixa Jesus ir na frente, fica aqui mais atrás. Tomé, o que você acha? Tiago, João, André, e aquele cochicho, aquela fofoca. Jesus, quando chega em casa, no caminho ele faz de conta que não está percebendo nada, mas quando chega em casa, ele quer tirar a conversa limpo. E é sempre muito bom a gente sentar para tirar a conversa limpo. Vamos ver? Versículo 34, quando Jesus pergunta: moçada, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Vocês estavam lá atrás, mais afastados, sentados nos últimos bancos. Brincadeira, viu? Com vocês estão nos últimos bancos. Vocês estavam cochichando o quê? Tá falando que está fazendo calor demais. Versículo 32. Desculpe. É isso? 34. Toda a igreja? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Então eles estão entendendo o que Jesus está falando, que ele vai sofrer, vai morrer e ressuscitar. E a fofoca que está na igreja agora é o quê? Deixa esse cara para lá, que nós não vamos dar conta de tirar da ideia dele esse negócio de sofrer, morrer na cruz, não. Nós temos que agora acabar esse trem aqui, vamos resumir esse trem, deixa que ele vai morrer mesmo. Vamos planejar agora o quê? O futuro. O que significa discutir quem era o maior? Já que ele vai morrer, quem vai tomar o lugar dele? Mas é claro, a conversa é: vamos desistir do plano dele e do que ele orienta? Vamos armar nosso esquema. Quem de nós aqui pode pegar esse trem para coordenar? A gente podia chamar Tiago, porque Tiago é duro, severo, firme. A gente pode chamar João é mais terno, é mais misericordioso, cheio de compaixão. A gente pode chamar Judas, porque Judas toma conta do dinheiro, ele é bom para arrecadar dízimo e oferta, ele vai lascar, vai arrancar dinheiro do povo para nós. A discussão é essa. Baixou o nível. Desistiram das coisas do plano de Deus para ficar no plano meramente das estratégias humanas daqui de baixo. Eu vou usar uma comparação que eu tenho certeza que a comparação que eu vou usar vai judiar de alguns aqui dentro. Posso pegar pesado? Posso? Pensa na sua mãe, no seu pai, ou em você. Se você é mãe, se você é pai. Imagine na correria que a gente vive, na batalha que a gente vive, de repente todo mundo, cada um na família na correria danada, cada um para o seu canto, padecendo o seu tanto. De repente você começa a sentir umas dores, um mal-estar. Você esconde dos outros, alguém de vez em quando pergunta para você: o que é que você tem? Está sentindo alguma coisa? Você esconde, não conta não. Mas o trem vai apertando, até que uma hora você cria coragem, arruma algum colega fora do ambiente da família e fala: arruma um médico para mim que eu preciso ir lá. Vai lá no médico,
o médico consulta você, faz o exame e fala assim, olha, você está com um tumor, você está com uma doença, você demorou demais a cuidar, esse tipo de doença sua está bem avançado, e eu sinto dizer para você que não tem o que fazer. Não tem como, não é cirúrgico, e os médicos de hoje é na bucha, né? E você tem uns 3 a 6 meses de vida. Aí, você sai de lá tonto, abalado, naquela solidão, ninguém tem noção do que você acabou de ouvir, só você tem noção. Você volta para sua casa e continua escondendo, pensando como é que eu conto para minha família, como é que eu conto, como é que eu falo, como é que eu conto. Você segura o trem até a hora que você não aguenta mais, de repente manda chamar os filhos. Não chama as noras, os genros não, para não petecar demais, mas chama os filhos. Entra no quarto, senta cada um lá, você abre o jogo, olha, estou partindo. Eu sinto que está na minha hora, Deus vai me chamar, eu estou com esse problema, o médico já diagnosticou, não é cirúrgico, mas eu tenho um sentimento que está na hora de eu morrer. Eu queria que vocês se comportassem assim, cuidassem disso, zelassem disso, e desse um pai ou uma mãe que orienta como é que ela quer que a vida da família continue. Os filhos choram, faz aquele pampeiro. Geralmente os mais custosos são os que mais gritam e gemem, faz barulho, não é? Desse jeito? Os mais custosos são os que mais faz leréia no velório do defunto. Os que mais deu trabalho para o defunto são os que mais gritam no velório, não é? Aí, a mãe e o pai terminam de contar o sofrimento. Aí de repente, tomou o medicamento, fecha os olhos, começa a dormir. Aí começa a sair os irmãos todinho do quarto, fecha o quarto, senta lá, vai lá na cozinha, bebe uma água e já começa a conversa. Uai, se a mãe está ruim desse jeito, tem que falar para ela fazer uma procuração para como é que vai ficar a casa dela, os lotes e aquela sala comercial lá. Tem que convencer minha mãe. Não pode deixar a véia morrer e deixar essa confusão para nós não. Tem que resolver isso. Uai, aquele dinheiro que está no banco, o que ela fez com ele? Nós vamos ter... Entendeu? Posso pegar pesado? Isso existe? Sim. Você fala da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, da sua dor. E alguém pergunta, mas você planejou bem para quem você vai deixar os trem que você tem? Os cargos que você tem vai ficar para quem? Quem é que vai tomar conta? O Evangelho está contando para nós que a igreja se preocupou apenas com isso. Quem vai ter qual cargo, qual função na igreja? Olha, versículo 34 até o final agora, leia de novo comigo, toda a igreja. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Continua? Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: brada igreja. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher destas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Curioso, os discípulos estão preocupados com cargo, e Jesus, como uma mãe, uma avó, um vô perto de morrer, que fala para os filhos assim: eu queria que vocês prestassem mais atenção com o fulano e a fulana que é mais fraco, precisa de ajuda, precisa ser acompanhado, entendeu? Por isso que Jesus, nessa conversa pesada, fala: olha, vocês não preocupam com o cargo de vocês, não preocupa com o bichinho, cuida dele. A partir de agora, eu saindo no meio de vocês, quem quiser me seguir, domingo passado ele falou para a multidão e para os discípulos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo,
tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Hoje ele fala, vocês querem ficar unidos a mim? Cuida das crianças. A partir de agora, tem muita coisa que vocês planejaram, que essa bichinha vai desmantelar os planejamentos de vocês. Os passeios, o churrasco, as viagens, vai mudar. A partir de agora, vocês olhem por aqueles que são mais frágeis e cuida deles. Vocês estão querendo cargo, e eu quero que vocês sejam servidores. Quem quiser ser o maior, seja o último de todos e aquele que serve a todos. O problema, minha gente, é que hoje a pregação do Evangelho não é para ensinar a nós a ser o último e o servidor de todos. O problema é que hoje o Evangelho é pregado para a gente sentir que está servindo só a Deus e mais nada, dando dízimo e oferta na igreja, e Deus me abençoou e me honrou e me fez o primeiro. Tem um movimento das igrejas evangélicas, surgiu aqui em Goiás, da Sara Nossa Terra, da Fonte da Vida, que eles pregam o seguinte, a doutrina deles lá é o seguinte: quem participa daquela igreja e dá o dízimo e a oferta, Deus fez uma promessa para os pastores, que todos os filhos daqueles que frequentam lá vão ser príncipes e princesas, vão ser os primeiros na sociedade. O problema é que nós pegamos o Evangelho e jogamos fora a verdade do Evangelho. Manipulamos a palavra para enfiar na cabeça e no coração da meninada ambição para ser o primeiro. E o pior, não é ser o primeiro com muito esforço não, é ser o primeiro com pouco esforço. Meninada, ser o primeiro com pouco esforço. Ontem, o que correu nos meios de comunicação anteontem e ontem no Brasil inteiro, o dia inteiro o povo falando, de cada 10 menina e menino que terminam o ensino médio, de cada 10, 2, de cada 100, 20, termina o terceiro ano do ensino médio sem saber ler e sem saber escrever. Será que nós temos noção da gravidade disso? De cada 100 menina e menino que terminam o terceiro ano do ensino médio no Brasil, 35 não sabe fazer raciocínio matemático. Se você perguntar para o menino, botar no papel, desenhar, quanto é 256 mais 387, eles não sabem fazer uma operação básica dessa. Aí, vai precisar de um traficante para comandar a vida dele e ensinar ele a enriquecer, porque ele não sabe raciocinar, ou vai precisar de um pastor falar que ele está com capeta e trazer o dízimo para a igreja, que o pastor é que vai administrar o dinheiro dele. Entendeu? Porque a forma do mal dominar o mundo, sabe qual é? Sabe como é que o mal domina o mundo? Por duas forças: incutir em você que você é culpado e botar você se sentindo a pior trem do mundo. Aí o mundo te domina porque você se sente culpado. O que precisar, o que pedir, fala para você, porque você se sente culpado e você faz. Tem muito pai e mãe que os meninos mandam nele, nela, porque a meninada consegue convencer que o pai e a mãe é culpado da infelicidade deles. Culpa e medo são as duas forças que torna a gente escravo no mundo de hoje. Enfia em você sentimento de culpa, então sentimento de medo. Medo do capeta, medo do demônio, medo da morte, medo da doença, medo de perder os bens desse mundo, medo de perder a saúde, medo. E Jesus livremente fala: eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar, mas é para salvar vocês. Perca a cabeça não, toque a vida de vocês, cuida dos mais frágeis, que quem cuidar de uma pessoa frágil,
vai estar acolhendo não a mim, mas o Divino Pai Eterno que me enviou. Você quer ser amigo do Divino Pai Eterno? Cuide das pessoas mais frágeis. Só que isso para nós não conta. Nós procuramos a Jesus e o Divino Pai Eterno para outras coisas. Vamos à segunda leitura. Tome lá comigo. O que tem de pai e mãe, o que tem de pai e mãe, sofrendo e sofrendo muito, porque não entende a causa da infelicidade dos filhos, essa segunda leitura hoje vai ajudar você, pai e mãe. Olha lá. E pai e mãe de igreja, pai e mãe de fé, pai e mãe que convive com Jesus. Olha lá. São Tiago, caríssimos, onde há inveja e rivalidade, leia, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Na comunidade que Jesus fundou na igreja dos apóstolos, tinha inveja e rivalidade? Tinha. Jesus falou da morte dele e eles estão discutindo entre eles quem era o... O que é ficar discutindo quem é o maior? Inveja e rivalidade, competição, disputa. E onde há inveja, onde há rivalidade, aí estão toda espécie de obras más. Com inveja e com rivalidade vem tudo que não presta junto. Eu fico cada vez mais assustado em ver como nós, velho, que éramos 10, 15 meninos dentro de casa, que todo mundo usava a roupa de todo mundo, o calçado de todo mundo usava de todo mundo, a mãe já costurava na máquina mais ou menos do mesmo tamanho que servia para o pequeno e para o grande. Eu vejo essa meninada de hoje, que vocês pais e mães se matam. Eu tenho acompanhado história de adolescentes que não se entendem, que rompem com o irmão, porque não dá conta de repartir camiseta e tênis. Isso existe? Tendo tudo inclusive que o pai e a mãe não tiveram, os bichinhos são conduzidos e guiados e governados por inveja e por rivalidade e disputa entre eles. Continua. Por outra parte, leia, igreja, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo. O que a sabedoria que vem do alto é? Pura, depois pacífica, leia, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Valeria a pena depois vocês, mães e pais, pega essas palavras aqui, faça a lista dessa sabedoria e põe na geladeira, põe na mesa de refeição a semana, para a meninada passar a semana inteira olhando que inveja e rivalidade traz tudo que não presta, mas a sabedoria que vem do alto traz o quê? Ela é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Continua comigo a leitura, toda a igreja, reage ao calor, firma. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Nós aqui no Brasil aprendemos que fruto da justiça é semeado só na gritaria, na reivindicação, chama a televisão. O apóstolo Tiago fala que não, o fruto da justiça é semeado na paz por aqueles que promovem a paz. Não é o tamanho da agitação e do pampeiro que se apronta no seu trabalho, na sua família, que mostra que você é da justiça, não. Mas é o tanto que você garante a paz num ambiente onde o mal está tentando dominar. Continua. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Continua. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja
mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Brada. E a razão está em que não pedis. Para lá. A ambição, a paixão, a cobiça, o desejo é de possuir, é de conquistar as coisas. A gente briga, a gente faz guerra, a gente batalha. Padre, eu mato um leão por dia. Mas não conseguis êxito, não conseguis ter. E a razão é porque não pedis. Aí o próprio apóstolo se corrige. Diz, vocês pedem sim. Pedir aqui significa rezar, orar. A razão é que vocês não rezam, não oram. Não, vocês rezam sim. Leia comigo. Pedis sim, brada igreja, mas não recebeis, porque pedis mal. Ah, padre, então quer dizer que existe uma reza que é um pedido mal? Então quer dizer que certas orações que eu faço, elas são carregadas de pedidos maus? Sim. Não é só o fato de estar joelho dobrado, a mão levantada para cima, orando, levantando e jejuando, não. Pode estar carregado de oração má. Agora o mais assustador é o que o apóstolo São Tiago considera como um pedido mau, uma reza má. O que faz uma oração ser um pedido mau? O próprio, vocês já viraram a página aí, o próprio apóstolo Tiago responde: pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Nos vossos prazeres. Eu quero ser grande, eu quero ser o primeiro, quero ser o melhor. Só isso. Posso pegar pesado? Para fazer o calor aumentar um pouquinho? Pode? Eu conheço, eu convivo com muitos cristãos católicos. Alguns inclusive se viciaram na oração má, no pedido mal, que nem aguentou ficar na igreja católica, foi caçar uma igreja onde o pedido fosse conseguido, fosse aceito por Deus e conquistado da parte de Deus. São aqueles que rezam apenas para esbanjar a vida nos prazeres. Vocês querem uns exemplos? Quantos jovens eu conheci que vieram do interior, e vieram e já entraram na igreja, e ajudavam na igreja, participavam na igreja, e falava: padre, meu grande sonho, Deus vai me abençoar, estou fazendo novena, estou rezando, Deus vai me abençoar, vou conseguir um emprego, quero comprar minha casa. Um fervor, participando da igreja atentamente de tudo. O dia que comprou a casa, não pôde mais ir à missa, porque aí tem que cuidar da casa. Sonhou, andou de ônibus, sofreu de moto, de chuva, no sol, pedindo, fazendo reza, novena para comprar um carro. O dia que comprou um carro, agora não vai mais na missa, porque todo domingo tem que passear e visitar os amigos, ir para um clube, eu tenho que levar alguém para a roça, para a chácara, depois voltar. Aí não tem mais tempo para rezar. Porque o pedido que foi feito foi para conseguir as coisas, para torrar tudo apenas nos prazeres mundanos daqui de baixo. Tá claro? Tá claro? Tá claro? Reza, pede, consegue, e depois aquilo que você conseguiu pela oração te arranca de Deus. Tem cabimento um trem desse? Padre, eu até queria ir à missa, mas todo domingo lá em casa lota de gente. Eu até ajudava, mas agora toda semana a filharada vai lá para casa, os netos enchem lá, eu fico por conta daquilo lá. Só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Eu vou rezar para passar no Enem. A hora que eu passar no Enem, a hora que eu passar, que eu formar, que eu conseguir minha profissão,
aí não tem tempo mais para oração e para Deus, porque só quero esbanjar meus pedidos nos prazeres daqui. Irmãs e irmãos, Jesus tem um plano para nós, um plano de felicidade de vida que é muito mais poderoso do que todos os bens e prazeres deste mundo, uma paz que vem dele. Por isso é que ele diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida em mim. Nós temos que procurar Jesus não porque vamos conseguir nada. Quantas vezes eu tenho dito para as pessoas que vêm atrás pedindo ao Padre uma oração para conseguir um milagre, para conseguir ficar livre da doença, dos problemas dentro de casa, e eu tenho certeza que vou conseguir. Eu olho calmamente para a pessoa e digo: ainda que você não consiga nada que você está pedindo, não quer dizer que Deus não te ame muito, e não te queira muito, e não cuida muito de você, ainda que você não consiga nada do que você está pedindo. Não é o fato das coisas ficarem do jeito que me dá prazer que mostra que Deus é comigo, mas é o fato de eu dar conta de aceitar Deus entrar em mim e me libertar da escravidão dos desejos, das ambições, da vaidade, da ganância de querer ser o primeiro, o maior de todos. Minha gente, é triste demais viver num país em que as nossas meninas, os nossos meninos queiram ser atriz, modelo e jogador de futebol. É muito triste, minha gente. Não é não? É muito pouco. É apenas eu quero ser o top dos mais tuitados, dos mais vistos, dos mais acessados na internet. É muito triste. É muito triste. Não que não seja importante a prática do esporte, fundamental como esporte, como lazer, como saudabilidade de uma vida cuidada, e até pela beleza da arte de jogar bola, mas não, nada que é a glória mundana. E tem pai e mãe que gasta a metade da vida para sonhar em colocar a menininha, o menininho na escola de modelo, que depois a gente sabe que não é só de modelo, é de prostituição. Vamos jogar limpo. Pai e mãe que promove a prostituição dos próprios filhos para estar na primeira página. Incline a sua cabeça. Renove sua aliança com Jesus. Não deixe o desconforto desse calor ser mais forte no seu coração do que o seu desejo de ter uma vida, uma paz, uma consolação em Jesus e com Jesus. Não permita que o desconforto dessa vida aqui, que as dificuldades de conseguir as coisas do jeito que você sonhou e queria, não permita que isso tire de você a paz, a alegria de ter Jesus que te amou, que sofreu por você, que morreu por você, que ressuscitou e te salva. Fale para Jesus te ajudar a acolher o mistério da paixão, da morte, da ressurreição dele, e a viver como alguém que foi amada e é amada por ele, amado por ele. Fale com Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, concentre-se, põe a mão no seu coração. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava com os discípulos. Jesus não quer agora que ninguém fique sabendo que você está aqui. Deixa o celular para lá. Jesus quer cuidar de você e revelar para você o amor de Deus por você.
Escute Jesus. Fale com Jesus. Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, o seu sofrimento, a sua morte, não foram em vão. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor sofreu, e principalmente a incompreensão dos discípulos, de nós também. Jesus, o Senhor sofreu tanta incompreensão, e até hoje nós ignoramos quem o Senhor é e o que o Senhor veio nos trazer. Jesus, eu te peço, tem misericórdia de nós, dá-nos a graça de sermos libertos de tudo que nos impede de acolher a verdade da salvação que o Senhor traz para nós. Senhor, tem de piedade de mim. Cristo, tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Por seus sofrimentos, por seu sangue, por sua morte, por sua ressurreição, liberta-me das ganâncias, das ambições, dos desejos que me tornam escravo, dos prazeres mundanos, de tudo que me faz escravo, de reduzir a minha vida, esbanjando nos prazeres do mundo. Jesus, eu te peço que eu acolha a paz que prazer no mundo me dará, que eu acolha a paz que autoridade e poder no mundo me dará, que grau nenhum me dará, que grandeza nenhuma me dará. Dá-me, Senhor, ao meu coração a paz que as coisas deste mundo não conseguem garantir para mim. Enche-me da tua paz. Dá-me o teu Espírito Santo. Não me deixe sozinho, escravo das minhas ambições, dos meus projetos, das minhas vontades.
de reduzir minha vida aos vida prazeres do mundo. aos prazeres mundanos. Dá-me o teu Espírito, Dá-me o teu Espírito, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito, dá-me a tua paz. dá-me a tua paz, A tua paz eu preciso. a tua paz eu preciso. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos cantar? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Levante as mãos e cante. Eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais